ovo lindão aqui. Pois bem, isso daqui é um ovo pavlova com geleia de morango e também com creme 4 leites feito com um delicioso chocolate branco da Cical. E eu vou ensinar pra vocês de uma maneira super prática, fácil e vendável como que você vai fazer este ovo de colher para essa Páscoa. Então vem comigo aqui na casa do panificador. Então agora nós vamos fazer o nosso merengue para fazer os nossos ninhos para nossa pavlova. Então aqui eu tenho as claras, elas estão em temperatura ambiente. Já vou colocar aqui na batedeira e vou começar a bater. À medida que for aerando, a gente vai adicionando o açúcar aos poucos. Depois que eu adicionei o açúcar, meu merengue já está quase pronto, eu vou adicionar um pouquinho de amido de milho e também de vinagre de álcool. Bom, então aqui eu já tenho um merengue firme, né, mas ele ainda, a gente percebe que ele ainda tem assim certo caimento. Eu vou transferir para uma manga de confeitar com um biquinho pitanga e vou utilizar, nesse meu caso, esse tapete de silicone, que ele já tem uma marcação, é um tapete para macarrão. Mas eu vou fazer todos eles assim pequenininhos, então eu já aproveitei que eu tinha esse tapete. Mas caso você não tenha, você pode fazer sobre o papel manteiga e riscar com aro, sem problema nenhum. Aqui eu vou fazer toda a parte inferior primeiro, para depois eu subir o nosso ninhozinho. Eu começo pelo centro, vou pela lateral, quando eu chego na bolinha, eu subo. Então agora eu vou levar para assar os meus ninhos aqui de merengue entre 100 e 110 graus em torno de 40 minutos. Bom, e agora nós vamos fazer um creme que será utilizado no nosso ovo pavlova. Aqui eu vou fazer basicamente um creme 4 leites, utilizando o chocolate branco da Cical da linha Nobre, né, que tem um sabor assim, de leite bem pronunciado, bem gostoso, bem cremoso. Os ingredientes eu coloquei aqui na panela, com exceção de parte do leite e também da farinha de trigo e do amido, que eu vou misturar aqui, né, para hidratar. E isso vai entrar no nosso creme quando ele estiver fervendo. E após a fervura, né, eu vou cozinhar por mais uns 3 a 5 minutinhos. Vai ficar um creme bastante espesso. E aí eu levo ele para gelar, para depois misturar com o nosso chantilly batido. E vamos fazer a casquinha do nosso ovo de colher pavlova. Eu vou utilizar então a cobertura branca Cical Mais, né, que eu já coloquei aqui a quantidade necessária. E eu vou utilizar um molde tamanho 350 gramas, esse que tem 3 partes, pra gente conseguir chegar ali num resultado bem uniforme da nossa casquinha. Então eu vou levar para derreter até 45 graus, espero chegar em 40 e já coloco no nosso molde. Bom, então aqui a gente tem todas as bases necessárias para fazer o nosso ovo de Páscoa pavlova de morango. Aqui a casquinha, que já saiu, né, da geladeira, ó, já tá bem soltinha. Deixei pra soltar aqui com vocês, né? Então a gente tira aqui a parte do molde de silicone. Então aqui a nossa casquinha, bem bonitona, bem brilhosa, tá? A gente já vai trabalhar com ela daqui a pouquinho. Aqui, né, eu tenho os nossos ninhozinhos feitos com o nosso merengue, com o nosso suspiro. Então eu vou escolher aqui 3 para colocar na parte externa dele, na decoração, e mais 3 que eu vou utilizar na parte interna. Eu posso quebrar, esmigalhar, enfim, né, conforme eu achar melhor. Nesse caso eu vou manter eles inteirinhos mesmo, né, para utilizar ali na parte do recheio. Nossa geleia de morango também já ficou aqui prontinha, né, então ela tá bem pedaçuda. Essa que é a ideia, tá, gente, que ela fique realmente com esses pedaços, né, do morango, né, para ficar líquida, né, não é pra ficar uma pasta, pra ficar realmente com pedaços. Poderia trabalhar com morango fresco? Sim, mas aí a validade, ela acaba diminuindo um pouco, né, que a gente sabe que o morango, depois de cortado e colocado no bolo, ele solta um pouquinho de líquido, mas por isso, nesse caso, a gente preferiu pela geleia. Bom, e aqui eu tenho aquele creme maravilhoso 4 leites, né, que aqui ele já esfriou, ele tá quase temperatura ambiente, ele poderia gelar mais um pouquinho, mas eu preciso ainda finalizar esse creme com um pouco de chantilly batido. Então aqui eu tenho 100 gramas de chantilly batido, que eu vou misturar aqui com o auxílio da espátula nesse meu creme, para ele ficar um pouco mais leve, um pouco mais aerado, né? Então eu já vou colocando aqui aos poucos e vou misturando. Então aqui já coloquei a primeira vez, a primeira parte, e vou dando uma misturada. Importante que ambos, né, estejam frios ou gelados, porque senão toda a aeração do meu chantilly é perdida. Então aqui eu vou colocando e vou misturando aos pouquinhos, tá? Só para ficar um creminho mais leve.